Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana em 180 segundos, um espaço de comunicação da Centro Marca. E as notícias por estes dias, sejam as que chegam do teatro da guerra na Ucrânia, sejam as que são provocadas pelas ondas de choque no conflito na esfera económica e social, estão a provocar um estado de enorme preocupação, quase que diria uma depressão coletiva. Mas por muito fortes que sejam os impactos que estamos já a sentir, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira palavra, terá que ser sempre para quem está a sentir diretamente na pele, na sua segurança e na dos seus, na sua liberdade e na dos que o rodeiam, os efeitos terríveis, trágicos e mortíferos da guerra. As vidas humanas e todas as vítimas desta guerra serão sempre mais importantes que os incómodos, por maiores que sejam, que a mesma possa causar no nosso dia-a-dia. Depois, quando estamos no combate entre o bem e o mal, entre de um lado a liberdade e a democracia e do outro a arrogância e a tirania, há, queiramos ou não, um preço a pagar. Por vezes queixamos-nos dos custos da democracia, mas se calhar em poucos momentos como agora essa fatura tem que ser paga pelas sociedades. Porque ela, mais do que um custo, representa um investimento num bem maior, a de sermos nós a decidir o nosso destino, por mais repetidas que sejam as queixas que tantas vezes fazemos em relação ao formato de funcionamento do nosso Estado ou da nossa sociedade. No entanto, enquanto mantivermos a aparente convicção de que não está em causa o regime em que vivemos ou a vida em sociedade que partilhamos, para muitos de nós a liberdade e a democracia manter-se-ão como valores intangíveis e garantidos, enquanto os impactos económicos da guerra se fazem sentir já de forma bem tangível e incerta, afetando o poder de compra e a qualidade de vida dos consumidores, a rentabilidade e a sobrevivência das empresas. Consumidores a enfrentarem de um lado uma inflação galopante e empresas a terem que fazer face em simultâneo ao disparar dos seus custos, à escassez de diversos produtos e, em muitos casos, à perda de mercados de importância relevante para as suas próprias empresas. Mesmo antes do conflito e, francamente, não antecipando que o mesmo pudesse ocorrer de imediato, e menos ainda com esta dimensão violência e extremar de posições, já se perspectivava uma inflação elevada e bem fora das balizas em que ela oscilou durante as últimas 3 décadas. Mas a evolução dos últimos dias está a colocar a pressão inflacionista em níveis inimagináveis há apenas 3 ou 4 semanas. André Veríssimo, sexta-feira passada no ECO, escrevia que o enorme aumento dos preços dos combustíveis previsto para a próxima semana ilustra bem o choque energético provocado pela guerra na Ucrânia, de dimensões só comparáveis à década de 70. Com a invasão russa da Ucrânia, os aumentos dos produtos exponenciaram-se e o preço do barril de Brent chegou aos $119 na quinta-feira passada, o nível mais elevado desde 2012, saltando mais de 33% no espaço de um mês. O crudo nos Estados Unidos chegou aos $116, fasquia que não atingia desde 2008. O gás natural chegou aos 199,99 euros na quinta-feira na Europa, batendo um novo recorde e pronunciando novas subidas no preço da eletricidade. Comparando com os valores de há um ano, a mudança é tremenda e abrupta. O gás natural está quase 10 vezes mais caro, mais do que duplicou em apenas um mês. O Brent subiu 83%, mais de metade desde o início deste ano. Mas as más notícias não se ficam por aqui, infelizmente. Nos transportes, para além do impacto a nível de combustíveis, há a juntar as inibições à utilização do espaço aéreo russo. Por exemplo, uma viagem entre a Europa e o Japão demora agora mais 4 horas. A suspensão pelos grandes armadores de todas as remessas, por via marítima, aérea e ferroviária, de ir para a Rússia. Ou o fecho dos portos marítimos em redor do Mar Negro, com impedimento de circulação de dezenas de navios de carga. Noutro patamar, a Rússia é o 5º maior produtor mundial de cereais e a Ucrânia é o 8º, sendo ainda o principal exportador mundial de óleo de girassol e o 4º maior exportador do mundo de milho e trigo. Ora, com a Rússia debaixo de fortíssimas sanções económicas e com os circuitos logísticos do território ucraniano devastados pela guerra, coloca-se agora um problema que não existia há menos de um mês. Como é que o mundo vai suprir 30% das suas necessidades de cereais, que é o que representa o conjunto das produções dos dois países em guerra? E que impacto isso vai ter no acesso a vários bens na áreas como os óleos alimentares, as massas ou panificação, ou para além, claro, do impacto na alimentação animal e em toda a pecuária. Sem excessivos alarmismos, o cenário é de profunda preocupação e vai exigir uma ainda maior atenção à gestão do rendimento disponível por parte das famílias, uma atuação muito cautelosa por parte das empresas atacadas por agravamentos de custos provenientes dos mais diversos quadrantes e um cuidado acrescido ao Estado no esforço de evitar o sufocamento da economia. Um bom exemplo. O agravamento previsto dos preços de combustíveis e gasóleo para esta semana significa, a manterem-se esses valores, uma receita fiscal anual em sede ISP de mais de 4 mil milhões de euros. Não faria sentido baixar a respectiva carga fiscal, sendo que o Estado o poderia fazer sem que a sua atual receita, sem que a sua atual coleta fiscal, em valor absoluto, em nada fosse beliscada? Boa semana e bom trabalho.